Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel 2, a partir do versículo 6. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. Aleluia. O Senhor é o que tira a vida, e o Senhor é quem dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó desde o esterco. Exalta o necessitado para fazer assentar entre príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque o Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. E os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde o céu trovejará sobre eles. O Senhor julgará a extremidade da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Essa palavra, ela já vem dizer o agradecimento daquilo que eu não recebi ainda, que é o cântico de Ana. Porque Ana, ela não esperou receber, ela não esperou engravidar para depois ela agradecer a Deus. O que ela fez? Ela fez um voto para o Senhor, dizendo que se o Senhor desse para ela um filho, ela o daria em sacerdócio. E quantas vezes a gente faz um voto a Deus e não cumpre? E Deus fala assim: pela sua palavra eu digo que quando fizeres um voto ao Senhor, não tarde em cumpri-lo. Aleluia, louvado seja Deus. E que se você não for cumprir, é melhor que você não faça. Aleluia, louvado seja Deus. Então Ana, ela orou e disse no seu coração: exulta-me, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. O meu poder será exaltado no Senhor pela minha boca. E se dilatou, aleluia, sobre os meus inimigos, porque eu me alegro na tua palavra, Senhor, e me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, irmãos. Não há santo como o Senhor. E não multipliquei palavras de altíssimas altivez. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor. E nem saiam coisas árduas da sua boca, porque o Senhor é Deus de sabedoria. Aleluia. Se porventura você for falar alguma coisa contra alguém ou amaldiçoar, é melhor que você abençoe, porque aleluia, diz os ditados aí fora que o feitiço ele vira contra o feiticeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que aquele que se levanta contra mim e contra a tua vida, Deus fala que aquilo que ele lançou volta para ele mesmo. O arco do forte ele foi quebrado, e os que tropeçam foram cingidos de força, e os fartos se alegraram por pão. Aleluia. E cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos. Aleluia. E o que tinha muitos filhos se enfraqueceu. Glória a Deus. O cântico de Ana, agradecendo a Deus pelaquilo que ela pediu a Deus, um filho, e Deus assim concedeu. Mas sabe por quê, irmãos? Porque Deus viu no profundo do coração dela. Se você pediu algo ao Senhor, Deus, ele sabe o profundo do seu coração, e ele sabe se realmente você vai cumprir aquilo que você pediu e aquilo que você colocou no altar. E o Senhor vai dar para você se realmente ele vê que realmente é isso mesmo que você precisa, porque Deus, ele não dá o que nós não precisamos. Ele vai dar para mim e para você somente o que precisamos. Aleluia. Porque às vezes nós fazemos esse voto: Senhor, se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E às vezes nós não cumprimos o voto para com Deus. E Deus não quer que seja dessa maneira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, ele diz aqui: eu sou aquele que dou a vida, e sou aquele também que tira a vida. Sou aquele que desce a sepultura e faz subir dela também. Sou também aquele que abate, e sou também aquele que exalta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele empobrece, mas ele também
também enriquece. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, nós somos ricos daquilo que o dinheiro não pode comprar. Daquilo que, aleluia, muita gente pensa que a felicidade está no dinheiro, a felicidade está em carros novos, em mansões, e na verdade a felicidade está em servir a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele levanta o pobre do pó, aleluia. Desde o esterco ele exalta o necessitado, para fazer assentar no meio dos príncipes. Diz o Senhor que tem cadeira para nós poder sentar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falo que muitas bênçãos estão atrasadas, é porque homens e mulheres estão retardando a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amando, viando, alabaço e canta. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, porque do Senhor veio o alicerce da terra, assentou sobre eles o mundo inteiro, e os pés dos santos vão guardar, aleluia, a palavra que o Senhor está falando nesta noite, porque homens não prevalecerá pela sua força, aleluia. Como que você vai prevalecer? Você vai prevalecer é na oração, é no jejum, é na consagração, porque só Deus sabe se eu mudei ou se você mudou. É no jejum e na oração dentro da palavra. É assim que Deus olha para mim, é assim que Deus olha para você. Quando Ezequiel, aleluia, o profeta Isaías usou ele para ir até a casa de Ezequias, aleluia, e falar para ele que Deus, que ele ia morrer e que ele não ia viver. Deus já sabia do coração dele. Deus já sabia que ele poderia mudar. Labassurianda média, aleluia. E o profeta Isaías chegou lá e disse assim: ó, Deus mandou tu colocar a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Tu vai morrer e tu não vai viver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra que Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e falou: Senhor, lembra-te dos dias que eu fui fiel diante da tua presença. Lembra, Jesus, porque eu, Senhor, estive lá. Lembra, Jesus, que eu, Senhor amado, o que eu fazia, lavanturiando a lavassúria. E Deus, naquele momento, ele viu, aleluia, que realmente o coração de Ezequias se voltou para Deus. Aleluia, glórias a Deus, porque tudo que tiver de engano, Deus, ele abate, como disse essa palavra nessa noite. E aí Deus tocou lá no profeta Isaías. Glória a Deus. Volta lá, porque eu vi o coração do meu servo. Volta lá e diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida para a vida dele. E diga para colocar naquela ferida, coloca um plástico de figo sobre aquela ferida, e aquela ferida vai ser curada. E assim aconteceu a palavra de Deus na vida de Ezequias. Deus acrescentou, Deus mudou o sol, e Deus mudou o tempo, e Deus entregou a vitória. Aleluia. E assim também aconteceu na vida de Ana, porque o Cana falava assim: nossa, mulher, tu tá embriagada? E ela disse: não, a tua serva só está triste. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Mas porém, o que Deus viu? Deus viu o coração dela como viu o coração de Ezequias. Então Deus desceu para ela, aleluia, abriu a madre dela e colocou um filho para que ela pudesse exaltar o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então eu quero perguntar para a igreja nessa noite: o que é que tu está achando difícil? Aleluia, alabaçurianda, alabaçuricanda, nevianda, alabaceia. Deus é aquele, aleluia, que ele trabalha no silêncio. Aleluia, louvado seja Deus. Ah, mas Deus não está falando. Ah, mas Deus não. Quando chega o tempo do cumprimento da promessa, Deus se cala, porque ele quer ver se você vai murmurar. Ele quer ver se você, aleluia, confia no poder dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Deus do céu trovejará sobre eles. Aleluia. O Senhor vai julgar a extremidade, a lamanturianda, a lavassúria da terra. Eita, Deus de poder, Deus de glória. E ele vai dar força ao seu rei e vai exaltar o poder do seu ungido, diz a palavra do Senhor.
Glória a Deus. Quando já chegou nesse estágio aqui dessa palavra, Deus já disse que ia cumprir para a Ana. Aleluia, louvado seja Deus. Por quê? Porque quando ela desceu, quando ela fez o voto, Deus contemplou o coração dela. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus, Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Salmo 139. Eu sou do teu sentar, o teu deitar e o teu levantar. Eita, Deus de mistério, Deus de poder e glória. Ele canta neve e anda lavassura e anda neve e anda lavaceia. Ah, Deus, nessa noite Ele fala assim para mim e para você, lamanto e anda lavassúria, que Ele é o Deus que entra, Ele é o Deus que faz, e Ele está entrando em causas nessa noite que para ti é impossível. Lavassúria e anda lavassúria. Deus está entrando em algo que você acha difícil, mas o Senhor é quem pode fazer. Eu não posso, eu sou apenas uma simples serva do Senhor. Alabanturia da lavassúria. E essa é a palavra que Ele trouxe nessa noite, não porque eu escolhi, mas porque Ele quis que a igreja ouvisse dessa maneira. Aleluia. E quando Samuel nasceu, Ana deu ele em sacerdócio, e o Senhor abençoou Ana muito mais do que um filho. E sim, foram vários filhos que o Senhor deu para ela, mas ela cumpriu o voto antes dele acontecer. Aleluia, louvado seja Deus. E a Liana orou, agradecendo a Deus pelo que o Senhor tinha feito para com a vida dela. E o que é que você tem feito? Tem se derramado na presença do Senhor? Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Muitos podem não dar nada por mim, muitos podem não dar nada por você, mas o Senhor diz nessa noite que é Ele que sonda. Eita, Deus de poder, Deus de glória. Ele manda surianda lava, surianda lava, suri canta, nebrianda lava naia. Deus é poderoso. E Ana orou e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, e a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto eu me alegrarei na salvação do Senhor. Aleluia. Se Ana se alegrou, você também vai se alegrar. Aleluia, porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. Aqui, quando ela já fez esse agradecimento e ela orou ao Senhor, Samuel já tinha nascido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus já tinha cumprido para Ana aquilo que Ele tinha falado com ela, e daria para ela o filho. Deus já havia cumprido para ela, porque o primeiro Ana rogou a Deus que lhe desse um filho, depois Samuel nasceu. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias ao Santo de Israel. Glória a Deus. Se Penina não tivesse afrontado Ana, ela não tinha recebido o milagre dela. Se alguma coisa aconteceu contigo para despertar você, é porque Deus permitiu. Aleluia, louvado seja Deus. E nesse caso aqui, Deus usou Penina para provocar o milagre de Ana. E o que é que tem provocado o teu milagre? Então, não se aborreça, não se atemorize, porque o Senhor teu Deus é quem está no controle da tua vida. Aleluia. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Salmo 37, versículo 5. Que Deus nessa noite venha falar aos corações de cada um, ainda pelo Salmo 46, que ele diz assim no primeiro versículo: na minha angústia eu clamei ao Senhor. No 10 ele diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e eu serei exaltado entre as nações, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é o bom e Ele é o grandão da Galileia. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças eu te dou por essa palavra gloriosa que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu de bênção e de vitória. Obrigado pelos livramentos. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, pelo alimento que o Senhor tem colocado na nossa mesa, Pai. E obrigado por cada pessoa, Senhor, aqui presente, meu Pai. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. E eu declaro para cada um nessa noite a bênção e a vitória. Pai querido, Pai amado, eu posso não ter nada, mas na grandeza do meu nada, Pai, eu profetizo
Pai, que o Senhor vai abençoar cada um dos teus servos, em nome de Jesus. E muito obrigado por essa palavra, porque eu sei, Deus, que tudo que está acontecendo com a minha vida, Pai, é para provocar um milagre que o Senhor quer para a minha vida, Pai. Eu agradeço por essa palavra, em nome do Pai, do Filho